Agora são 7h21. Nesta quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deverá se apresentar no Senado para prestar esclarecimentos acerca das publicações de mensagens trocadas com o procurador federal Deltan Dallagnol, divulgadas pelo site The Intercept Brasil nos últimos dias. Além disso, ainda neste mês, o Supremo Tribunal Federal poderá julgar um pedido de suspeição de Moro, protocolado pela defesa do ex-presidente Lula em pedido de habeas corpus. Para juristas, as conversas entre Moro e Dallagnol retratam uma completa subversão dos procedimentos legais e da ética jurídica na Operação Lava Jato. A reportagem é de Beatriz Draghi Ramos. As mensagens trocadas entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol, publicadas pelo The Intercept Brasil na última semana, levantaram suspeitas acerca da imparcialidade do sistema judiciário. Da mesma forma, também foi alvo de questionamentos a possibilidade de uso de provas indiretas em uma investigação, a cooperação entre dois poderes e até o uso da mediatização para incriminar ou vangloriar figuras nacionais. As dúvidas quanto às consequências jurídicas das mensagens divulgadas e das possíveis ilegalidades cometidas ainda permeiam o debate público. A partir disso, na visão da juíza Raquel Braga, da Associação Juízes pela Democracia, para compreender a gravidade das irregularidades cometidas pela Operação Lava Jato, é necessário analisar a ressignificação de palavras feitas por setores da direita nacional desde 2016. Então, o que há no Brasil, desde o processo de impeachment, é a ressignificação das palavras, pessoas e conhecimentos. Eles ressignificam o significado de prova, eles ressignificam o significado de conversa. Que conversa? Você está num coquetel, é normal ter um coquetel ou de juristas ou de associações de advogados, a OAB, convidar um juiz e o juiz pode aparecer, pode ter uma conversa informal, pode ter uma conversa genérica sobre processo. Agora, ligar um para o outro, olha o ressignificado da palavra conversa, olha o ressignificado da palavra prova. Gustavo Roberto Costa, procurador do Ministério Público de São Paulo, ainda explica como funciona a possibilidade do uso de provas indiretas em um processo penal, citadas em um dos diálogos entre Moro e Dallagnol, quando conversavam sobre as denúncias contra o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. O Código de Processo Penal, ele prevê a possibilidade de que indícios sejam levados em consideração para uma decisão qualquer, seja ela condenatória, seja ela absolutória. Mas o indício por si só, não acompanhado de provas materiais, de provas definitivas da culpa de alguém, a efetiva responsabilidade penal de alguém, ele seria um instrumento frágil para essa condenação. Existem posições antagônicas na doutrina, existem doutrinadores que entendem que um conjunto de indícios pode sim levar a uma condenação, mas eu não compartilho dessa posição. O procurador também esclarece que a colaboração entre dois poderes, ou o conluio entre dois órgãos para incriminar uma pessoa, é proibido pela Constituição. Já há notícias, não só nesse processo, como em outros, de possíveis conluios entre o órgão julgador e o órgão acusatório, o que já é uma violação do sistema acusatório, em que as funções de investigar, processar e julgar são feitas por pessoas e órgãos diferentes, exatamente para que se mantenha a imparcialidade e a equidistância das partes daquele que julga, e ainda condenações baseadas somente em indícios, somente em presunções e também em palavras de delatores, que segundo a própria lei não é uma prova suficiente para manter uma condenação. No próximo dia 25, o Supremo Tribunal Federal deverá julgar um habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede que seja declarada a suspeição do então juiz Sérgio Moro no julgamento do caso do triplex do Guarujá. Isso significa que, caso deferida, a suspeição poderá acarretar na nulidade dos atos processuais que foram realizados por ele, como explica a juíza Raquel Braga. O artigo 145, o inciso 1º, pode ser uma alegação, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. A atuação do Moro, a movimentação toda, quando do habeas corpus de soltura do Lula, e ele já tendo proferido a sentença, estando em férias, fez toda aquela movimentação, agiu como um inimigo da parte. O outro que poderia ser implicado é o 2, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa. Então, a acusação artificial, construída pelos juízes e procuradores, também poderia estar aqui no 2.
No inciso 4 também nós temos interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Aqui o interesse seria em favor do Ministério Público, porque havia toda essa questão política da condenação do Lula e da influência na eleição. A suspeição, o processo reinicia, inclusive com a apresentação de novas provas. Ainda que a disputa de narrativas permeie a discussão entre Moro e o Ministério Público de um lado e de diversos juristas de outro, Gustavo Roberto Costa explica que qualquer prova, lícita ou ilícita, pode favorecer o réu. Se tiver algum réu, algum investigado, algum condenado, ainda que com uma sentença definitiva, que se beneficie do conhecimento dessa prova, ainda que ilícita, ele pode ser beneficiado com ela. Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual.